Salve, salve, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração. Esse podcast feito de médico para médico, de médico para os nossos pacientes. Hoje recebendo a doutora Giovana Barcelos para falar um pouquinho para a gente sobre os desafios da carreira médica, especialmente os nossos colegas recém-formados. Gostaríamos de agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores, ao Amaral Costa Medicina Diagnóstica, há 70 anos cuidando da sua saúde, e a Clínica SOS Consulta, medicina acessível para todos. Roda a vinheta. Então, mais uma vez, meus amigos, hoje recebendo a doutora Giovana Barcelos, vamos conversar um pouquinho sobre esses desafios da carreira médica, do recém-formado, não é isso, Giovana? Muitos desafios. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Fale doutor. um pouquinho sobre você, fale um pouquinho sobre essa sua trajetória até aqui na medicina, onde você se formou. Fale pra gente, por favor. Tá bom. Então, eu sou a Giovana, como o doutor Rodrigo me apresentou. Queria dizer que é uma honra estar aqui participando desse podcast. Eu sou médica pelo Centro Universitário Estado do Pará, o CESUPA. Atualmente faço mestrado por lá também, ainda não concluí. Sou mestranda e eu tenho um interesse muito grande pela educação médica e também pela área da cardiologia. Estou estudando para fazer as provas de residência, então ainda estou sendo concurseira e estou vivendo essa vida de recém-formada. Ontem completei 2 anos de formada e estou nessa vida de plantões, trabalhando também em enfermaria, conciliando com o estudo e também com a vida pessoal, né, que é o que a gente precisa fazer. Então, Giovana, hoje a gente tem visto cada vez mais faculdades de medicina aparecendo, né? Nós vamos ter aí agora, se não me falha a memória, 4 faculdades de medicina privadas aqui na nossa cidade, mais 2 públicas, né? Ou seja, um verdadeiro batalhão de médicos saindo só na capital, afora as cidades do interior do estado que já possuem também faculdades de medicina. Como isso virou um desafio para o recém-formado ou para aquele que ainda nem entrou na faculdade, mas que pensa em fazer medicina? Como é que você está enxergando isso? Qual é o sentimento entre os colegas mais recentemente formados e até aqueles que ainda estão na faculdade, aqueles que a gente tem um convívio lá no hospital, os nossos acadêmicos que frequentam com a gente? A gente já está sentindo o peso desses novos colegas, apesar de que muitos deles ainda não se formaram. Mas o que eu já vejo é, em relação às vagas de faculdade, tem mais vagas, porém vagas de trabalho, não. Vagas de residência, especialização, também não. Então, é uma massa muito grande que vai chegar aí de médicos generalistas, não necessariamente médicos especializados. E o que eu vejo dentro dos meus colegas é um verdadeiro caos de sentimentos entre a gente estar correndo contra o tempo para tentar se especializar o quanto antes, porque as provas de residência, as pós-graduações vão ficar cada vez mais concorridas, porque tem cada vez mais médicos se formando. Então, a tendência é que em 2030 a gente tenha praticamente o dobro de médicos do que a gente tinha há 10 anos atrás. E é isso, para a minha geração, está sendo esse desafio. Entendi. E vocês, obviamente, já percebem uma dificuldade no mercado de trabalho, no dia a dia, para conseguir vagas. E, obviamente, quando sai da faculdade, primeiro, digamos assim, o primeiro emprego, entre aspas, não dá nem para chamar de emprego, mas o primeiro ganha-pão acaba sendo pegar plantão. É isso. E como é que está esse desafio hoje em dia? Então, quando a gente sai logo da faculdade, se você não tem contatos, que isso sobre networking a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente, mas logo a primeira porta de entrada é você entrar em UPA e em Unidade Básica de Saúde, que é via SUS. E são unidades que precisam muito do apoio médico e não requerem essa especialização. O que eu tenho visto na nossa cidade é que os hospitais particulares eles estão exigindo que pelo menos o médico seja residente, não necessariamente tenha concluído, mas já esteja aí trilhando esse caminho, ou já tem uma pós-graduação, ou então, por exemplo, no mínimo, tem aí um curso da CLS. Então, eles estão exigindo esse mínimo de especialização até para poder selecionar os plantonistas. Não está tão fácil tirar plantão como era há alguns anos atrás. Eu converso com outros colegas que formaram há 3, 4 anos antes de mim e pegaram o boom da pandemia, que foi quando se precisou de muitos médicos recém-formados, porque os outros médicos que estavam trabalhando, atuantes, recuaram um pouco, até para se cuidar, também cuidar das suas famílias. Se preservar. E foi quando a gente viu esse boom de recém-formado nos pronto-atendimentos e principalmente em locais que talvez nem deveriam estar, como UTIs e salas vermelhas, mas eram extremamente necessários. Passado esse período,
as portas se fecharam. E aí tá ficando cada vez mais criterioso para o recém-formado, então a especialização acaba sendo a chave. E como seria esse caminho para você já sair da faculdade com uma expertise, digamos assim? Porque classicamente, a faculdade acaba não nos preparando exatamente para exercer na forma plena a medicina como deveria ser, na verdade. Então, as residências médicas, as especializações, elas acabam sendo um complemento, uma extensão realmente da faculdade, é quando você efetivamente vai aprender na prática a profissão e a especialidade. Mas qual deveria ser esse caminho, pensando já desde a universidade, nessa saída e você poder ter uma maior chance de adentrar esse mercado de trabalho? Que sugestão, que dica você daria para esses nossos colegas que ainda estão trilhando esse caminho? Bom, eu posso falar também um pouco sobre a minha história, que eu acho que foi algo que deu certo para mim, é que desde o terceiro semestre eu faço parte de ligas acadêmicas. Então, o que é uma liga acadêmica? É basicamente um grupo de estudo de alunos em que eles fazem networking com o orientador, e esse orientador proporciona para esses alunos estágios em outros hospitais, trabalhos acadêmicos, ações de extensão. Basicamente, o aluno ele fica inserido nesse meio. Então, no terceiro semestre, eu entrei na LAC, que é a Liga de Cardiologia, o que me possibilitou fazer estágio no Hospital do Coração. Fazendo estágio no Hospital do Coração, eu pude conhecer o senhor, pude conhecer outros chefes lá, e aí eu pude me inserir no meio da cardiologia, já meio que trilhando esse caminho para a especialização que eu quero, que é fazer a residência da cardio. Então, após isso, o que eu percebi? Que mesmo que eu não tivesse, por exemplo, rodando na cardiologia naquele semestre da faculdade, eu estava inserida nesse meio. E quando eu me formei, não foi difícil arranjar esse emprego no Hospital do Coração, que é onde eu trabalho atualmente. Eu tive essa porta aberta para mim porque eu já estava ali fazendo estágio, eu era uma das nossas acadêmicas, né? Como a gente vê que hoje lá no hospital esse ciclo se perpetua muito. Para os meus outros colegas que não fizeram esse caminho, não trilharam esse caminho de estar em ligas acadêmicas, eu vi eles degladiando por plantão em UPA, que é o mais difícil. Quando você é recém-formado, você basicamente fica de plantão no celular, esperando aparecer alguém dizendo assim, passa o plantão, dia tal, tal hora. E você pega, porque você não tá podendo escolher. Às vezes é um plantão que você é o único médico, às vezes é um plantão de sala vermelha que você, enquanto recém-formado, não tem a menor condição de fazer, às vezes é um plantão que você tá sozinho no hospital. Mas esse fervor de pegar um plantão logo nesse início é tão grande que às vezes o colega não pensa e vai. E aí muitos erros acabam acontecendo por conta disso. Esse seria o próximo tópico, justamente quais seriam os principais erros, né, nesse início aí, né? Quais as distorções que podem ocorrer por conta disso. Então, muitas vezes o cidadão vai acabar se expondo a uma série de situações ali não das mais adequadas, digamos assim, para o exercício da profissional e justamente no início da carreira, né? Levando ele a eventualmente poder cometer erros ou não conseguir atuar da forma como deveria, ou falta, às vezes, de recursos mesmo, né? Você acaba se expondo a determinadas situações Por falta de recurso. por falta de recursos. O que eu vi acontecer com colegas, graças a Deus eu nunca passei por isso, é você, por exemplo, se submeter a dar um plantão, às vezes você não tem nem uma escala fixa, mas você tá ali naquele momento naquela UPA, você tá dando plantão e basicamente atendendo gripe, diarreia, isso você vai sabendo manejar, fazer uma prescrição para casa, tudo certo. Chegou um paciente grave, por exemplo, que você percebe que tem que evoluir para uma intubação, aí você vai lá procurar material? Não tem. Aí, se o paciente vier a óbito, a culpa é minha. E aí, isso é uma coisa que, na faculdade, no último semestre, eu tive aula da parte de direito médico. E o professor falava muito sobre isso. Se você assume um plantão que você não checou se tinha aqueles materiais, ou então, mesmo que você checou, você viu que não tinha, e mesmo assim você fez, a responsabilidade é sua. Você não tá lá porque estão te obrigando. Você tá lá porque você quis. Então, essa responsabilidade recai sobre o médico e principalmente o recém-formado. Porque, como eu falei, os médicos mais especializados não estão tirando plantão nesses lugares. Estão em hospitais particulares, com mais estrutura, com mais respaldo. Por exemplo, hospital particular, se chega um paciente grave, você chama um médico mais experiente, você encaminha o paciente para o CTI, você não fica com esse paciente na sua mão. E já na UPA não tem recurso. E muitas vezes o médico está Tem nem pra onde mandar, sozinho. né?
Eu tenho um colega que ele estava tirando plantão no interior e ele era o único médico da cidade e não tinha Da material cidade. da cidade. E não tinha material de intubação. Ele veio ambosando o paciente por 4 horas na estrada até Belém. Já aconteceu comigo, vou te falar. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu não era recém-formado, eu estava no R2 de clínica, na época, isso 2005, vou entregar a minha idade aqui, 2005 para 2006. Mas eu estava em Abaetetuba, que não é tão distante daqui, teoricamente era para ter uma qualidade, ou pelo menos um mínimo de estrutura, né? E eu lembro bem, era uma senhora já idosa, dos seus 80, lá vai poeira, estava internada por uma pneumonia, entrou em insuficiência respiratória e não tinha material de intubação no hospital. E nós fizemos a regulação e tivemos que trazê-la para Belém. Eu tive que vir na ambulância, ainda teve esse ponto, né? Pelo menos eu não estava só no plantão. Então, eu tive Porque se tivesse ainda abandonado os pacientes. Exatamente. Eu tive que vir, mas o colega ficou cobrindo o plantão. E nessa história você perde um tempão, né? Hoje em dia, eu até acredito que a gente tem visto essas transferências. Eu trabalho no hospital de clínicas e eu já fui do pronto-socorro do hospital de clínicas, hoje não sou mais. Mas a gente recebia muito paciente do interior que vinha numa ambulância, uma Fiorino adaptada com uma técnica de enfermagem, um paciente grave, né? Vinha a técnica de enfermagem e o familiar do lado rezando, porque era o que dava para fazer, até chegar no HC. Hoje, o HC, a porta está muito mais regulada para acabar com esse tipo de coisa, até porque esse tipo de transferência ele é irregular, ele é ilegal. Não é porta aberta mais. Então, é porta aberta, mas esse tipo de transferência não pode ser feito sem regulação prévia. Você não Entendi. pode simplesmente botar um paciente na ambulância e trazer. Você tem que fazer um contato prévio, porque o hospital que vai receber precisa estar preparado até para saber se realmente é perfil daquele hospital. Então, fica até uma sugestão para quem estiver no interior. É uma situação de desespero, mas você precisa ter noção para onde você vai e fazer um contato prévio explicando a situação, tá? Porque apesar da responsabilidade ser sua, mas também o diretor técnico da sua unidade tem responsabilidades e o secretário de saúde municipal. Então, numa situação como essa, o diretor técnico tem que ser chamado. Se o cara está sozinho, ele precisa vir trazer, chama o diretor técnico da tua unidade, ele tem que assumir o plantão e você vir. Ou então ele vem trazendo o paciente. Mas você não pode abandonar o plantão. Então, ainda tem esse detalhe, né? Porque se você faz duas coisas erradas aí, né? Você abandona o plantão ou não abandona o plantão, mas deixa o paciente evoluir grave. Então, o diretor técnico da sua unidade tem responsabilidade e ele deve ser acionado para ajudar a solucionar e, em última instância, o secretário de saúde municipal. Eles têm responsabilidade, inclusive, civil e penal também. Então, por mais que a gente tenha a nossa responsabilidade ao assumir o plantão, mas a estrutura do local tem que ser garantida pelo diretor técnico e pelo secretário de saúde municipal. Então, também cuidado com isso, né? Historicamente, esses plantões no interior sempre deram um problema, né? De calote de pagamento, de falta de estrutura. E aí cria-se várias faculdades para tentar interiorizar o médico. Não vai interiorizar. Não vai. Porque não tem estrutura. Aí Muito pelo o cara vai, passa um mês, aí ou não recebeu, ou não tem estrutura adequada para ele trabalhar, porque é muito mais bonito para a prefeitura do interior investir numa ambulância bonita, grande, do que investir em estrutura no seu posto de saúde, no seu hospital municipal, né? Que é responsabilidade da prefeitura, né? A gente tem que lembrar que o SUS ele tem as suas governo federal, estadual, municipal, e cada um tem a sua responsabilidade. E a estrutura de UBS e de pronto-socorro municipal é de responsabilidade da prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Entendeu? E tem recurso para isso. Mas enfim, Giovana, esse seria, digamos assim, entre aspas, um beco sem saída. Mas quais seriam as opções, né? Quando você sai da faculdade, não quero ir para este meio, não quero me meter nisso aí, tenho receio, não estou bem preparado. O que a gente pode fazer? Que outros caminhos nós podemos trilhar diferente desse? Bom, o que eu vejo, né, hoje em dia acontecendo?
tem os profissionais que se formam e vão direto para a parte da especialização. Então, como a gente estava falando antes, o que é que, de repente, o médico pode fazer para já ir, por exemplo, também se especializando? Até mesmo um conflito entre você estar no internato e você estudar para residência. Eu vi muito isso na minha turma. Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, alguns colegas deixaram de ter algumas vivências do internato porque estavam ali fazendo questões. Ok, passaram em primeiro, segundo, terceiro lugar lá em São Paulo e estão ali gente fazendo residência em locais extremamente competentes, extremamente renomados internacionalmente. Mas teve esse conflito de você não estar tendo aquela vivência. E aí acaba que você sacrificou 2 anos da sua faculdade, mas você se preparou para um concurso e passou num lugar muito bom. Então existe esse ponto de vista. E existe o ponto de vista para aqueles médicos que optam ou necessitam mesmo trabalhar e ter esse dinheiro. Eu vejo que esse médico que vai lá e vai no interior para tirar esse plantão é um médico que precisa de dinheiro logo. Porque essa é a principal diferença dos plantões de fora da nossa cidade para os plantões da nossa cidade. Eles pagam mais rápido e eles geralmente pagam melhor. Mas a gente tem que pesar a que custo, né? O que eu estou me expondo para receber isso. Fora essa questão de prontos atendimentos, existem os trabalhos em clínicas populares, ou unidade básica de saúde pelo SUS, que já são pacientes menos graves. E aí eu acho que também vale mais o perfil do recém-formado, você não se comprometer com o paciente crítico. Existe também a telemedicina, que está crescendo muito agora, e há também a medicina domiciliar, em que o paciente vai receber a visita do médico e o médico vai se especializar aí na casa dele, fazer aquele atendimento inicial. Percebeu algum sinal de gravidade? Não, é melhor o senhor ir para o hospital. Então, na época do Covid, por exemplo, o meu pai teve Covid, né? E na época eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e eu não podia nem chegar perto do meu pai porque eu não poderia pegar. E aí eu chamei um colega que ele estava trabalhando com uma equipe, que tinha na equipe dele técnico de enfermagem, fisioterapeuta, e eles todos vieram para atender o meu pai, para poder fazer o diagnóstico e fizeram todo esse acompanhamento. Então isso eu vejo como uma entrada muito grande. E também tem os outros médicos que eles vão para as pós-graduações, não necessariamente residência médica, as pós-graduações pagas, as especializações, e já começam, depois de uns 3, 4 meses já estudando, trabalhar naquela área. Por exemplo, nutrologia. Eu vejo muita gente que se formou comigo, que iniciou os estudos e já está fazendo seu consultório, fazendo nutrologia. E acaba sendo uma forma de ganhar dinheiro, de se capitalizar, e você tá ali inserido no mercado, de qualquer forma. Eu só vou chamar a atenção para um ponto importante aqui. Quando você está fazendo uma especialização que não é uma residência médica, não é que você não possa atuar na área, muito pelo contrário, pode. Muitas dessas especializações são reconhecidas pelo Ministério da Educação, Sim. né? Mas, por regra do Conselho Federal de Medicina, você não pode se anunciar especialista. Então, tenha um cuidado com relação a isso. Até nas redes sociais. Então, é diferente você se anunciar nutrólogo e você se anunciar nutrição, ou nutrição esportiva, ou nutrologia. Eu vejo assim, eles Nutrição colocam... é uma outra profissão, inclusive, mas nutrologia. Então, é a área de atuação. Aí, ok, mas você não pode se anunciar nutrólogo, a não ser que você tenha o registro, o RQE, junto ao CRM. Então, cuidado só com relação a isso, porque, óbvio, é um caminho mais rápido, né, que muitas vezes nem exige uma não tem uma exigência prévia, ou seja, para eu fazer cardiologia eu tive que fazer clínica médica antes. Então, tem todo um passo a passo longo para você fazer. E muitas vezes a gente vai para uma pós, a gente pula etapas, né? Sim. Não quer dizer que esteja errado. Pelo contrário, se você for competente e conseguir aprender e desenvolver aquela especialização, problema nenhum, né? Você não vai comprometer o seu trabalho. Agora, cuidado só na hora de fazer justamente o marketing, na hora de fazer o seu anúncio, porque pode gerar problemas aí, tem que tomar cuidado com isso. Fazendo até um paralelo, vamos mandar o exemplo aqui da saúde mental. O profissional que está fazendo a pós, ou se graduou na pós e ainda não tem o RQE, que tem a prova de título da especialidade da psiquiatria, ele coloca lá no seu perfil do Instagram, por exemplo, atuando em saúde mental. Aí pronto, ele pode prestar as consultas, tudo que o conselho permitir, mas ele não pode realmente se dizer psiquiatra. Mas aí o profissional que fez a residência médica, ele coloca lá, psiquiatra
tracinho, RQE, tal, tal, tal e tal. E aí o paciente mesmo vai decidir. Tem pacientes que, por exemplo, exigem ou preferem, né, ser atendidos por médicos que fizeram residência, que tem esse registro da especialidade. Já tem outros pacientes que não. E que eu acho que é importante é que o médico, ele explique, né? Um negócio que a gente também vê muito é a pessoa se anunciar como especialista, às vezes, sem ser. E aí, essa última nota do CRM veio aí para poder até penalizar quem tá fazendo isso de forma incorreta, né? Forma dolosa, né? O cidadão faz aquilo sem, justamente para angariar paciente, mas sem ser especialista no assunto. E aí vem uma outra ressalva, né? Concursos públicos, laudos, perícias, só quem tem RQE pode fazer. Sim. Então, isso é um outro ponto, né? Senão, aquele processo do seu paciente não vai andar, né? Se o médico responsável não tiver o registro da especialidade, aquilo ali não é aceito pelos órgãos de uma forma geral, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado também com relação a isso. Bom, aí afora essa questão da especialização, que você já comentou, que é algo que está crescendo muito, a gente vê um mercado educacional aí de saúde assim, explodindo. Então, tanto faculdades de medicina privadas, e aí eu até entendo, alguns fazem dívida, né, para concluir a faculdade, não são baratas, você tem 6 anos de um curso de medicina caro, muitas vezes essa pessoa ou faz um FIES, ou faz algum outro tipo de financiamento, pede emprestado para alguém, enfim, depois tem que pagar isso aí, né? E é um passivo gigantesco. Se a gente fizer as contas aí por baixo, aí uns 500 a 600 mil já de dívida no início da carreira do cidadão, praticamente um apartamento. Não, eu acho até mais. Olha, fazendo conta, né? Da mensalidade. Mensalidade, né? 10 mil reais é o padrão hoje. Se você pegar 10 mil... 120 por ano vezes 720 mil. Isso, vamos dizer que eu tô pagando do meu bolso. Se eu tô pedindo emprestado pro banco, corre juros. Corre juros é ainda mais, né? Então, realmente, sair já com uma dívida dessa da faculdade é um troço surreal, né? Mas, normalmente, às vezes, pelo menos o FIES tinha um prazo, né? Para você começar a pagar depois que saía da faculdade. Inicia um tempo após e você paga até, tipo, 10 anos depois, 20 anos depois. São parcelas bem divididas. Mas hoje em dia... Eu estou pegando uma dívida, né? Com certeza. E hoje em dia o FIES está bem difícil de conseguir. Não são todas as faculdades que aceitam. Aqui em Belém eu acho que só tem uma que aceita. Entendi. Bom, e além disso, né? Além desse caminho, o caminho das Forças Armadas, né? Porque o que eu vejo acontecer hoje em dia, que eu não via tanto na época que eu fiz a residência, há uma flexibilidade hoje. Você muitas vezes vai como voluntário ou vai como convocado mesmo, porque a gente é obrigado a se reapresentar, né? Aconteceu comigo, eu me apresentei com 18 anos, fui na época dispensado, depois tive que me reapresentar, né? É só com a área da saúde, ela tem, não é só os médicos não, mas a área da saúde, ela tem essa especificidade. Você, apesar de ter sido aos 18 dispensado, mas você é obrigado a se reapresentar, né? E passa por aquele processo, pode ou não ser convocado. Aí, hoje em dia, o que eu enxergo, muita gente encontra nisso uma oportunidade de sair com um emprego da universidade, né? Com o emprego e, às vezes, também com a segurança da sua vaga da residência. Para os meninos, isso é muito bom, porque eles têm, né, que se apresentar. E aí, quando você passa na residência, por você estar servindo nas Forças Armadas, você guarda a vaga por 1 ano. E aí é esse 1 ano que você já tá tranquilo, porque você já tem a sua vaga, você não tá precisando ali estudar, você trabalha nas Forças Armadas, você também pode tirar plantão por fora, então é o momento mesmo de você se capitalizar. Então, eu acho isso incrível. Qual é o problema disso pra mim? Que não é assim pro sexo feminino. Não é obrigatório, mas tem a opção, né? Tem, na verdade, quando eu me formei, não existiu você, enquanto sexo feminino, se voluntariar. Tinha que abrir vagas, você tinha que fazer um concurso, uma prova. Era diferente do sexo masculino. Sim. E no meu ano, não abriu vagas para clínico geral. Abriu vaga para cardiologia, abriu vaga para quem já tinha clínica médica, abriu vaga para neurologia, mas não abriu vaga para clínica geral, né, que eram as recém-formadas. Então, nós mulheres não tivemos essa oportunidade. E nenhuma das forças, não era tipo assim, nessa força específica. Isso mudou recentemente, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, o que vai mudar para se voluntariar. Eu vi alguma coisa a respeito disso, é interessante até a gente
dar uma pesquisa Vai dar. depois a respeito disso. E além desse caminho, né, desses caminhos que nós já citamos, de sair e encarar o mercado de trabalho, de sair e fazer uma pós-graduação, ou seja, ou um curso de especialização, ou uma residência médica, sair e ir para as Forças Armadas, como nós falamos, que muitas vezes até dentro das Forças Armadas, por exemplo, para você ficar mais tempo lá dentro, às vezes eles permitem que você curse a sua residência médica fazendo os plantões noturnos, fazendo os plantões de finais de semana. Tem até um termo chamado renegado para isso, né? Que eles são aproveitados justamente para que aquele especialista depois continue na força, né? Porque eles precisam também de médicos especialistas lá dentro. E aí teria um outro cenário aí, que seria a pós-graduação lato sensu, digamos assim, né? Que é o mestrado, o doutorado. Você comentou que está fazendo mestrado. Então esse é um outro caminho a ser percorrido, de educação, ou voltado para a pesquisa mesmo. Fala um pouquinho sobre as suas perspectivas em relação a isso. Tá, o que eu vejo hoje em dia é que existem 2 tipos de mestrado, também doutorado. E então, existe o mestrado que você tem aquela dedicação exclusiva, em que você tem que parar basicamente tudo da sua vida e se dedicar à pesquisa. É aquele mestrado que a gente chama mais de bancada, mestrado teórico, em que você tem que produzir o artigo científico e se dedicar à ciência, né? Isso é muito interessante para aqueles colegas que querem ser cientistas, não querem ligeiramente atuar com os pacientes, né? Aquela atuação mais próxima, né, no hospital. E existe o mestrado profissional. O mestrado profissional ele é diferente do mestrado científico. No mestrado profissional, além de você produzir um artigo científico, você produz um produto que vai para a sociedade. Ele tem uma agenda mais flexível e você pode, concomitantemente a isso, exercer os seus consultórios, questão hospitalar. Você pode ter outros trabalhos enquanto você está seguindo a sua linha de pesquisa. E é esse mestrado que eu faço. Então, aqui em Belém, a gente tem mestrado profissional tanto na UEPA quanto na UFPA e no CESUPA, que é onde eu faço. O meu mestrado é em educação médica. Existe o mestrado da UEPA, que é em saúde na Amazônia. E tem outros mestrados, por exemplo, voltados para áreas específicas. Então, tem o mestrado em cardiologia, o mestrado em cirurgia, mas o que eu faço é em educação médica. E aí, esse mestrado, ele me possibilita, após eu ser graduada, né, e ter o título de mestra, eu atuar como professora da medicina, não somente preceptor. Então, qual seria a diferença? O preceptor é quando eu sou especialista, por exemplo, senhor cardiologista. O senhor tem o seu ambulatório, pode receber os alunos, e então o senhor vai ter esse vínculo de preceptor. Mas já o professor, ele está intimamente ligado com as metodologias de ensino. Então, ele está ali no início da faculdade também ligado, por exemplo, às metodologias ativas, o PBL. Então, ele pode dar aula na tutoria, pode dar aula no funcional, vai estar presente com o aluno do início ao fim. E isso também, profissionalmente, gera um capital maior, porque ele tem um outro título, e acaba que o médico ele tem mais um patamar de títulos e também de ganhos. O que eu vejo em relação a isso de atuação? Eu acho que quando o médico faz um mestrado profissional, ele não vai deixar de atuar como médico, ter os seus pacientes, mas ele vai ter uma coisa a mais, porque ele vai estar ali influenciando pessoas. É uma coisa que eu sempre quis. Quando eu estava na faculdade, eu fazia parte de alguns comitês, como, por exemplo, o Comitê de Habilidades Clínicas, e eu gostava muito de pegar aquele assunto e dar aula para os demais colegas de semestres anteriores. Eu me vi nisso. Eu sempre gostei de dar aula, de dar palestra. Então, eu sabia que eu queria passar uma parte da minha vida também fazendo isso. Queria, sim, exercer a medicina, ter meus pacientes, mas queria, por meio da educação, transformar as pessoas, né? E tem até uma figura muito legal na internet, que é assim, quando o médico está atendendo o paciente, ele toca ali em uma pessoa. Mas quando eu sou um professor, eu estou ensinando os alunos, aquilo se materializa. Não tem nem limite, porque para a internet hoje, para os meios digitais, não tem limite isso aí para a quantidade de pessoas que você pode tocar, né? Sim. E aí, então, aproveitando essa pegada, esse tópico que você falou, fala um pouquinho sobre essa plataforma que você vem trabalhando, que é Sinapse, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso, o que é o projeto, o que vocês pretendem com isso? Tá, então a Sinapse é uma plataforma da Saúde, que é um grupo de gestão médica, e nós somos uma equipe que está voltada para a educação médica.
Nesse momento inicial, a empresa está se estruturando, mas a gente está nas redes sociais e estamos fazendo vídeos informativos, posts, para ir ajudando o médico recém-formado ou o médico plantonista, que não necessariamente é recém-formado, a levar um plantão com mais tranquilidade, para ter aquelas dicas de bolso mesmo. Por exemplo, tem post lá sobre sequência rápida de intubação, sobre quais são as primeiras condutas quando você vê um paciente com dor torácica. Então, nesse primeiro momento, é uma educação médica continuada, mas de forma a dar dicas rápidas para os nossos assinantes lá no Instagram. Futuramente, a gente quer fazer cursos, a gente ainda está estruturando. Hoje a gente é ligado à empresa ONU Saúde, que está aí chefiando algumas UPAs, alguns hospitais da nossa região metropolitana. Então, a gente tem uma parceria muito forte com os médicos que estão ligados a essa empresa, mas a gente quer sim fazer cursos externos, quem sabe aí um curso de urgência e emergência cardiológica, não posso dar muito spoiler, mas o nosso intuito, o nosso objetivo mesmo é estar atrelado à educação médica e preparar os médicos da nossa região para serem mais competentes com nossos pacientes. Especialmente essa turma que está saindo, que cai no mercado de trabalho, muitas vezes tem que encarar esse plantão aí e não está efetivamente preparado, né? A gente sabe que, infelizmente, por mais que tenhamos internato, tudo, nem sempre você, como tu falaste, né? Muitas vezes se troca essa experiência do internato, essa experiência prática do internato, às vezes para estar estudando, para estar fazendo as questões e se preparando para as provas de residência. É uma coisa muito dúbia. O que eu percebo, fazendo uma comparação com médicos de outra geração, como, por exemplo, a sua geração, é que chegava no plantão, tava ali com um black book. Às vezes, ali para ajudar, de repente, pegar uma dose e tal. Nós temos tudo hoje em dia na palma da mão. E muitas vezes eu vejo que alguns colegas passam a negligenciar isso. E a gente tem isso com muita Não facilidade. sabe usar. E hoje está mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Black Book era um clássico. Na época que eu terminei a faculdade, comecei a residência, nos plantões, sempre tinha, em todo lugar que a gente chegava, se você não tivesse o seu, o Black Book estava por lá, acredito, porque ajudava demais, especialmente tinha locais, eu mesmo tirei plantão em locais onde eu tinha que atender pediatria também, apesar de não ser a minha especialidade, não gostar, mas naquela época, como recém-formado, você tinha que atender, né? O generalista que tinha que fazer de tudo. Então você tinha que ter esse cuidado, né? Porque não é uma, digamos assim, uma má prática. Você está ali e você precisa resolver aquela situação, você tem um norte, mas muitas vezes não lembra exatamente a dose e você vai checar aquilo ali para fazer. É a questão da experiência. Com o tempo você vai pegando experiência e você já não precisa Fica medular. já fica medular, já vai tocando o barco, né, por aquele caminho. E Giovana, ainda abrindo o leque aí nessas possibilidades depois que sai da faculdade ou até antes disso, né? E o exterior? Como Bom, você enxerga isso aí, as oportunidades, ir para o exterior, não ir para o exterior, ainda vale a pena? Você teve algum contato com esse tipo de informação durante a faculdade? Alguém comentou? Teve algum colega que foi? eu tive, não contatos pessoais, mas contatos com colegas que foram. Existe um órgão que é a IFMSA, não sei se o senhor já ouviu falar, que basicamente ele presta esse link dentre o Brasil e as faculdades aí afora. E aí ele promove estágios, intercâmbios na realidade, que podem ser intercâmbios de 1 mês, intercâmbios de 6 meses, intercâmbios de 1 ano. E basicamente a diferença desses intercâmbios é se o aluno vai para uma área mais assistencial ou se ele vai para uma área de pesquisa. Eu tenho uma amiga pessoal que ela foi fazer um intercâmbio como esse em Malta, e aí ela foi para uma área lá de pesquisa na área da cirurgia. Hoje ela faz residência em cirurgia e porque faz o TCR, né, que é o trabalho de conclusão da residência, e um dos pontos do TCR dela, ela abordou a diferença de como era na Europa e de como está sendo feito aqui em Belém. Numa questão cirúrgica lá que ela abordou em específico. Também tenho outros colegas que foram, por exemplo, para Portugal, para os Estados Unidos, tiveram esse contato e aí decidiram que não queriam exercer a medicina no Brasil. E aí passaram a se preparar, ao invés de se preparar para a residência médica no Brasil, passaram a se preparar para as provas de validação do diploma nos Estados Unidos e em Portugal e para as provas de especialização em residência médica naquela área. Então, eu vejo que a IFMSA ela abriu portas para isso, ela fez com que o aluno percebesse onde ele poderia estar, mas acaba sendo uma coisa muito individual.
de que se o aluno vai querer, Mudança de rota, né? com certeza, De rota. se vai querer morar fora, se de repente quer fazer uma especialização, mas voltar e exercer aqui a medicina no seu país, mas eu acho que todo esse contato é válido. Eu conheço colegas aí que estão morando nos Estados Unidos fazendo clínica médica lá, por exemplo. É que hoje em dia, na verdade, o falar inglês na medicina é assim, É básico. na verdade, a língua mãe é essa, não é nem, né? Você tem que saber, tem que. Os artigos são todos, os de maior impacto são todos em inglês. Você vai em congressos internacionais, às vezes até em congressos nacionais, mas que tem sessões internacionais, são todos em inglês. Então é obrigatório, não é essa uma opção, né? Deixou de ser, né? Hoje em dia a opção é você ter uma terceira língua, falar um francês, um italiano ou um espanhol, que para você poder alcançar outros locais, como eventualmente ir para a Europa, né? Isso é muito valorizado. Quando você faz, por exemplo, uma prova de residência, inclusive aqui no Brasil, você ganha uma pontuação a mais se você tem uma validação de um primeiro idioma e uma maior ainda se você tem a validação do segundo. Então, não basta você ter feito ali o seu curso de inglês quando você era criança. Você tem que ter feito a prova de validação e ter essa comprovação para que você ganhe essa pontuação. Além disso, eu tenho muito orgulho de falar que a minha turma lá no Cesupa foi a primeira turma que teve o inglês instrumental. Então, além da gente ter sido formado na medicina como um todo, a gente teve essa matéria de inglês médico. E isso nos proporcionou muitas coisas. A gente fazia discussão de artigo científico. A gente, por exemplo, falava o nome das pinças lá da cirurgia, todos em inglês. Claro que isso é algo que se você não ficar revisitando os conteúdos, você acaba esquecendo. Sim. Mas eu não posso dizer que eu não tive essa formação, né? Minha faculdade me deu isso e eu acho que foi uma coisa que nos ajudou a sair na frente e nos sentir bem seguros com relação a esse estudo. E aí, essas seriam as opções na saída da faculdade. Mas eu quero voltar um pouquinho. Isso aí, tá? Quando você entra na faculdade, tenta voltar um pouquinho no tempo, aí você fez 2 anos de formado, então tá bastante recente, eu fiz 20. Fiz só 20 esse ano. Mas como eram os sonhos lá no início da faculdade? De você, dos seus colegas de faculdade, o que você via nas conversas, assim? O que a turma sonhava e como está hoje isso? Esses sonhos continuam, esses sonhos viraram um pesadelo? Como é que está esse planejamento de carreira de vocês? O que eu via muito, tanto em relação a mim e também em relação aos meus colegas, é que a gente visava muito algumas especialidades pensando no prestígio delas. Por exemplo, tinha muita gente na minha sala que falava, eu quero fazer neurocirurgia, porque eu quero salvar vidas. Eu quero ser cirurgião cardíaco, porque é uma especialidade linda, e de fato é. Só que a gente via, de repente, outras especialidades como não valorizadas, no sentido assim, de que, se eu fizer patologia, eu não estou salvando uma vida. Então, por que eu vou fazer? Parecia, naquela época, que para fazer medicina e você ser considerado o herói da sociedade, você tinha que fazer uma especialidade como essa. Então, eu via muito esse deslumbre por essas especialidades. E o que eu fui vendo com o passar dos semestres é que muitos colegas que quiseram fazer, de fato fizeram e estão super felizes aí fazendo a residência, né? Assim, tenho 2 anos de formado, então meus colegas agora que estão se formando na primeira residência, muitos ainda estão, residência em neurocirurgia, por exemplo, são 5 anos, mas tem muita gente aí nesse caminho. Mas muitos colegas viram que não é a especialidade que vai me trazer essa realização pessoal. Eu posso ser clínico, às vezes até parar na clínica médica, não me especializar, e eu posso sim ser responsável por salvar uma vida. Eu posso ser dermatologista e eu posso trazer autoestima para o meu paciente, e eu posso sim salvar a vida dele naquele dia. Eu posso ser cirurgião plástico, novamente trazer autoestima para o meu paciente e salvar a vida naquele dia. Então, esse conceito do ser herói, salvar vidas, a gente levava muito ao pé da letra, e a gente foi aprendendo ao longo da faculdade que não é bem assim. E uma outra coisa também que mudou esse plano de carreira foi que a gente se deparou durante a faculdade com conceitos da saúde mental. Ansiedade, depressão e burnout. E a gente começou a pesar muito a qualidade de vida nesse poste. Então, muito se falava, eu quero fazer cirurgia. E a gente sabe que para uma pessoa que, de repente, não quer se desprender das suas noites, se desprender dos seus finais de semana. Uma mulher, por exemplo, que quer ter filhos e de repente quer estar mais em casa e que tá tudo bem, depende do ponto de vista de cada um, tem especialidades que não são compatíveis com isso. Não estou dizendo que uma pessoa que faz cirurgia não pode, mas é mais difícil.
devido à O carga sacrifício é maior. devido à O carga sacrifício é maior. Então, nós fomos pesando isso, e isso foi fazendo com que todo mundo fosse mudando a rota. Eu entrei na faculdade querendo, eu quero fazer neurocirurgia, eu acho lindo. Hoje em dia eu não gosto nem de cirurgia, e eu gosto muito da neuroclínica, mas assim, muito da parte da teoria, não tanto da parte da assistência. Me apaixonei pela cardiologia no 3º semestre, e aí me apeguei, e aí eu fiquei. Mas a área cirúrgica, por exemplo, nunca tive afinidade durante a faculdade. Por que a gente gostava antes? Porque a gente tá imerso nesse mundo, assistindo aí Grey's Anatomy, tá lá, vê tudo muito bonito, muito projetado, mas aí chega na hora, a gente passa pela experiência na faculdade, que nem a experiência valendo, a gente vê que não é o que a gente pensava e recalcula a rota. Mas que interessante, né? 26 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, e isso eu estava até comentando esses dias com um amigo, eu fiz intercâmbio na época do colégio, e no yearbook lá da escola onde eu fiquei lá nos Estados Unidos, no final do ano todo mundo assinava, deixava dedicatória um para os outros e tal, papapá, desejava boa sorte, porque enfim. Aí eu ia voltar para o Brasil, né? Eu fiquei um ano lá. E eu falava naquela época já, eu estava no primeiro para o segundo ano do ensino médio, que eu ia ser neurocirurgião. Coincidência, né? E tem lá, inclusive, mensagem, que você seja um excelente neurocirurgião, papapá, papapá, papapá. E eu entrei na faculdade com essa ideia, porque eu achava que era assim, era a coisa Mais linda do de mundo. outro planeta que eu poderia vir a fazer, né? E aí eu lembro que logo nos primeiros meses de faculdade, primeiros módulos, neuroanatomia, neurofisiologia, aí eu olhava aquele, eu falei, isso não vai entrar na minha cabeça, não. Tu pegava aquele livro lá do Machado, que é aquele Eu clássico. falei, meu amigo, não tem condições de eu fazer esse troço aqui, eu vou ter que procurar outra coisa para fazer da vida, que isso aqui não vai ser, né? E aí, logo na sequência, veio a parte cardiovascular. Veio cardio, pneumo e se eu não estou enganado, cardio, pneumo e endócrino. E aí, comecei a me encontrar. Falei, não, é por aqui, né? Até que eu defini pela cardiologia ali, pelo 2º, 3º ano de faculdade, e acabei trilhando esse caminho onde eu estou até hoje. Mas é interessante isso, porque realmente a gente tem esses sonhos. Mas você não tocou no assunto, eu estava esperando até que você falasse isso, mas talvez seja até um pré-conceito da minha parte. E os sonhos de, eu quero ter um casarão, um baita apartamento, eu quero ter aquele carrão, essas coisas não passam, não? Passam, tá? Comigo não, porque eu nunca fui assim tão deslumbrada. Eu sempre fui muito pé no chão. Eu não venho de uma família de médicos. Meu pai é engenheiro, minha mãe é advogada. E quando eu escolhi fazer medicina, enquanto muitos colegas que também escolheram os pais, lindo, maravilhoso, meus pais ficaram tipo assim, tá bom, ok. Meu pai, inclusive, ficou super chateado porque eu não escolhi engenharia. Muito chateado comigo. Então, eu nunca vi a medicina dessa forma. Mas, pra não dizer que não, quando eu me formei, prestes a me formar, eu tava assim, eu vou tacar meu iPhone no meu primeiro mês. Porque eu achava que eu ia sair da faculdade, trabalhar, ia receber meu dinheiro, porque salário a gente recebe mês a mês, eu não sabia que demorava 3 meses pra receber. Então, eu jurava que eu ia trocar de celular. Eu não tinha essa noção. Até porque, como eu estava falando antes, os meus outros colegas que tinham se formado pegaram ali o Covid, era muito plantão à vista, plantão pagava dobrado. Então, eu tinha amigo que, com 3 meses de formado, já tinha mais de 100 mil reais na conta. E eu via isso, tinha amigo tirando o carro à vista. E aí eu ficava, meu Deus, eu não queria um carro à vista. Mas um iPhone pra mim já tava bom, entendeu? E aí mas eu tenho colegas que pegaram e financiaram a BMW. Então, isso é muito do deslumbre. A medicina é uma profissão que ainda está muito atrelada a status. Mas eu sigo até um médico no Instagram e ele fala assim, o médico é autônomo. E o médico, ele tem uma das profissões mais sacrificantes que tem, que é você vender horas. Ok, você pode ter uma BMW, mas ela vai ficar estacionada no hospital enquanto você está se matando de dar plantão. Ninguém vai usufruir. Você pode ter uma mansão, um casarão, pode ter sua esposa, seus filhos, eles vão estar lá, mas você vai estar preso no hospital para poder pagar a sua renda. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça, certo? De que eu posso ganhar aqui, mas eu tenho que viver aqui. Mas o iPhone logo eu queria. Eu consegui depois. Mas eu fiquei muito frustrada que eu não consegui no primeiro mês. Foi quando eu caí por mim. E aí isso também tá um pouco atrelado ao uso das redes sociais, das minhas, que eu venho
tentando profissionalizar elas, né, a cada vez mais. E eu comecei daí. Eu comecei usando meu Instagram pessoal para falar o quanto eu estava frustrada, porque me falaram uma coisa e eu cheguei na vida real e era outra. E aí eu comecei, né, a usar meu Instagram para falar assim, gente, não caiam nessa. Pessoal, é assim. Ninguém te chama pra banheira quente. O negócio não tá fácil. Tá difícil tirar plantão. Não tira plantão sola vermelha. Olha, vocês só recebem depois. Então eu comecei a dar isso e aí foi quando eu comecei a ganhar muitos seguidores. O pessoal começou a interagir mais comigo. Foi quando eu fui dando essa real pros colegas que também se formaram junto e estavam chegando aí perto da formatura. Então hoje eu vejo que não só eu falo sobre isso no meu Instagram, muitas pessoas, as pessoas estão mais conscientes. Mas até o ano da minha formatura, não. A gente estava imerso numa bolha. E tem que lembrar o seguinte, você é a sua força de trabalho. Sim. E a tua saúde, ela tá diretamente ligada a isso, né? Óbvio, logo no início da carreira, eu digo assim, que os primeiros 20 anos, dos 30 mais ou menos, que formou, fez as residências e tal, mais ou menos com os 30 anos você está entrando efetivamente no mercado de trabalho com um especialista e você vai ter uma força grande de trabalho até os 50 mais ou menos, né? E se até aí você não tiver muito bem estruturado, você vai penar, porque você vai ter que continuar num ritmo alucinante. Os outros 20 anos, que eu costumo dizer que tem uns 40, a gente trabalha bem mais do que isso. Eu conheço, minha mãe mesmo ainda continua na ativa, tem mais de 70 anos, se sente bem e vai continuar trabalhando até o dia que ela diz, não dou mais conta, vou parar. E muito provavelmente nós vamos seguir esse caminho, óbvio, reduzindo, fazendo um planejamento de vida e tudo que eu acho importante. E aí vem a questão que eu queria que tu comentasses, né? Você encara como importante ou como uma oportunidade ter mentores, ter pessoas mais experientes te guiando nesse caminho? Como é que tu enxergas isso hoje? Não, eu acho muito importante. Não são os gurus da internet, presta atenção. São as pessoas mais experientes que já passaram por essas situações e podem nos guiar. Eu acho que, primeiro, né, isso começa dentro de casa, mas caso a gente não tenha isso dentro de casa, a gente tem que observar quem está ao nosso redor e pode nos dar essa influência. Porque a nossa profissão, a gente está se desprendendo da nossa vida, né, como a gente falou. Então, tem que ter um planejamento. E uma coisa que eu falo muito é que, diferente das outras profissões, o estudante de medicina, ele é um eterno adolescente, muitas vezes. Porque todo mundo saiu do colégio, eu vou comparar com o estudante de direito. O estudante de medicina faz o seu estágio, mas ele não é remunerado, porque não é permitido. O estudante de direito não, ele está ali no escritório, ele já ganha aí o seu dinheirinho. Aí já vai ajudando nas coisas, já vai tendo sua renda. O estudante de engenharia também. E o da medicina está ali. Quando ele é simplesmente sustentado pelos pais, ele está até o último semestre da faculdade pedindo dinheiro para a mãe para ir no cinema. E quando você sai da faculdade, e foi uma coisa que aconteceu comigo, eu caí no mundo real de paraquedas. Meu Deus, tenho que fazer uma PJ. Meu Deus, tenho que ir sem paraquedas. Paraquedas até amortece, mas foi sem paraquedas. Foi sem paraquedas. Então, meu Deus, tenho que ir no banco, tenho que criar uma PJ, onde eu vou trabalhar? Então, a gente não tem muito essa conversa. E também não tem a conversa sobre educação financeira. Então, a ideia, né, de ter um mentor para nos auxiliar, eu acho de extrema importância. Porque a gente precisa ser guiado. Precisaria começar desde a faculdade, né? Ter essas noções de empreendedorismo, essas noções de educação financeira e de administração. Porque, Sim. na verdade, você precisa administrar uma carreira. É verdade. Que, no final das contas, vai se transformar numa PJ, que sem PJ, dificilmente... Você trabalha, mas você vai ter mais dificuldade. Hoje em dia, você precisa ter uma PJ para trabalhar. Imposto de renda é uma coisa básica. Aí eu lembro, recente, com 1 ano de formada, né? Foi quando eu fazer a sua primeira declaração. E eu, meu Deus, o que é que eu coloco aqui? Tipo, ainda bem que eu não tenho a minha PJ ainda, mas eu sou atrelada a uma. E nessa que eu sou atrelada, tem os contadores, né, que estão inclusos. Então, eles me deram todo esse suporte, me auxiliaram. Mas eu viraria um alvo muito fácil para qualquer pessoa me enganar, porque a gente vem inexperiente mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que iniciar da faculdade nos primeiros semestres, para a pessoa ir se estruturando. Inclusive, isso tem que estar atrelado ao plano de carreira. Isso vai estar atrelado à escolha da especialidade. Tudo isso. Então, por isso que tem que ser inicial. Para não dizer que eu não tive, no último semestre a gente teve uma aula conversando sobre isso, mas muito ampla. Não foi nessa uma aula que
que eu aprendi. Eu aprendi que eu precisaria correr atrás dessa informação. Talvez se eu não tivesse essa aula, eu não teria nem essa noção de que eu tinha que correr atrás. Mas falta mesmo esse assunto ser abordado no início mesmo da faculdade. Giovana, nós estamos caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, que está muito interessante. Tenho certeza que vai assim movimentar bastante em termos dos colegas quererem saber mais a respeito disso aí, desse assunto, porque é realmente algo palpitante, né, que precisa ser discutido cada vez mais. E eu queria 2 coisas para a gente finalizar. Primeira, onde você se enxerga daqui a 10 anos? Tá, então vamos lá. Daqui a 10 anos, vamos fazer as contas pela idade, né? Eu tô com 27, daqui a 10 anos eu vou ter 37 anos. Eu já gostaria de ser especialista, quero fazer residência clínica médica, depois cardiologia, ainda pensando na sub, talvez hemodinâmica, aí não tô querendo dizer nada. Mas eu já me vejo nessa especialidade, me vejo sendo professora. Eu quero, sim, ser professora da universidade ou federal ou estadual e também da particular. Se der para ser da minha faculdade, melhor ainda, que é minha faculdade de coração. E me vejo também na vida pessoal, como uma vida pessoal consolidada, construindo uma família. Então, é isso que eu almejo para mim. Tá. E para a gente finalizar, que se você pudesse escolher assim uma dica de ouro ou uma sugestão de ouro aí para os nossos colegas que estão te assistindo hoje aqui, olhando para aquela Vou câmera até, ali, isso que eu ia dizer, vou até... fique à vontade, dê essa dica de ouro, que sugestão você daria para ele? É mais um receio meu, que eu quero passar isso para as pessoas. Cuidado com o local que vocês estão tirando plantão. Porque, às vezes, você é recém-formado. E eu tenho 2 anos de formada, mas ainda assim me sinto segura. Você vai dar plantão em UTI, em sala vermelha, sem experiência. Você está lidando com vidas de pessoas que são amadas. Então, se coloque no lugar dos pacientes. Poderia ser sua mãe, poderia ser seu pai, poderia ser seu filho. Então, a sua inexperiência, nem sempre você vai fazer uma coisa errada. Não estou dizendo que você vai agir de má fé e fazer algo errado, mas você pode deixar de fazer uma coisa importante por não saber, e isso custar a vida do paciente. Então, deixe que quem ocupa esses locais sejam médicos mais experientes, médicos com especialização em medicina intensiva, médicos com especialização em medicina de urgência e emergência. E procure se especializar para você tratar a vida das pessoas com mais responsabilidade. Essa é a minha opinião. Muito legal. E eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Giovana. E agradecer a você que ficou até agora aqui conosco, ficou ligadão aí no nosso bate-papo. E fiquem ligados aí nos próximos episódios do Papo do Coração. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para receberem sempre que surgirem novos episódios. Muito obrigado e até breve.